Porque a gente não se prepara para isso. É o Senhor que nos prepara. Sim. É o Senhor que nos prepara. Sim. E a forma dele nos preparar são nos processos. Exato. São nos processos. E os processos são conforme. Eu entendo que quanto maior a dor, maior vai ser a cura. Sim. Então, quanto maior o processo para você chegar no objetivo que Deus quer, é o lugar maior que Ele vai te levar. Sim. É algo maior que Ele tem para você. Não é maior, talvez, de que outra pessoa, de que não é algo que se possa ver, ser visível. Sim. Pode não ser financeiramente, pode não ser uma prosperidade que se revele, mas algo bem maior que a gente não imaginava viver. Sim. Essa é a minha história. Essa é a minha história. Porque eu sempre soube que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus faz. Eu sempre fui apaixonada por leitura. Eu li, assim, muitas biografias missionárias. Muitas. E eu lia e ficava... que lindo. Ai. E uma vez eu li O Apóstolo dos Pés Sangrentos. E esse livro ainda tem, não me lembro agora a editora, não sei se é CPAD e tal. E esse livro, entre tantos que me marcaram, mas esse livro me marcou por conta da referência, porque nesse livro fala que esse moço pregava o evangelho no local e ele, num determinado momento, ele começou a deixar suas marcas lá, marca de sangue, ou calçado, alguma coisa. Eu não me lembro bem como é a história, mas ele... E alguém, fulano passou por aqui. Alguém foi evangelizar novamente esse local onde esse moço tinha passado. Sim. E aí fala de Jesus, fala dali, fala daqui e tal. Aí começaram a fazer referência de Jesus, quem era Jesus. Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é assim, Jesus é bom, Jesus cuidava das pessoas, orava as pessoas, fazia multiplicação dos pães e não sei o que e tal. Aí alguém falou, essa pessoa já passou por aqui. E isso me deu da responsabilidade do que é você servir a Deus, do que é você carregar um discípulo, de ser um pequeno Cristo, cristão, um pequeno Cristo. Sim. Que responsabilidade! Se as pessoas fizeram associação no momento em que falaram de Jesus, que ele já tinha passado por ali. E isso me deu Você quer isso mesmo? É isso mesmo? Eu já tinha lido dezenas de histórias missionárias e assistido muita coisa. Eu via muita nos países que não pode entrar Bíblia, né? Que era o irmão André, ele até faleceu há pouco tempo, que é Missão Portas Abertas. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Ele pregava e a missão dele era levar Bíblias para os países que ele arrumava um jeito de traduzir, fazer tradução e levar. E as histórias são, assim, fantásticas, assim, de você ler e ficar o dia todo se repetindo, assim. Tipo, vai passar naqueles países da Europa, tem muitas fronteiras, assim, que são policiadas. Sim. Aí passa o carro, e aí eles entravam em desespero, né, porque as Bíblias estavam ali. E não podia passar. E aí eu me lembro especificamente de uma história que o carro foi todo revistado. Aí eles vieram e pode ir embora. E o carro estava lotado de Bíblia. E os policiais não viram. Então, eu queria viver essas coisas, eu queria viver essas histórias e tal. E o Senhor foi conduzindo. O desejo é válido, o desejo
que isso te mantém no centro, te mantém aceso, mas quando o Senhor veio me direcionando, quando eu estava com 20 e poucos, 22, 21 anos por aí, meu pai estava em Aramoreira ainda, pastoreando, eu vim para São Paulo, para casa de um amigo pastor. Fui visitar uma prima e de lá eu fui para casa desse amigo pastor. Pastor Fernandes e irmã Clarice. E lá eu fiquei quase um ano. Foi a forma de Deus me mostrar. E nesse período todo, vez ou outra, Deus falava comigo: você não vai ficar aqui. E eu achava o quê? Que era a missão. Sim. Você não vai... eu vou te levar para outros lugares. Você vai até... Eu tinha tanta mensagens, porque eu me desanimava, porque quando parece que eu não via nada acontecer, tipo, que me davam... Deus, quando ele não me lembrava daquelas promessas, ele fazia outra pessoa chegar e falar: ó, já falei contigo, é assim. Já aconteceu de eu levantar de manhã na minha casa e alguém falar assim: ó, vim aqui entregar um jejum. E a pessoa entregar o jejum e falar: nessa noite Deus me visitou e falou que você está chorando, que você está assim, 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 assim. E que você não está vendo, mas é no tempo dele, espera. Falou algumas coisas pro meu pai também, mas nesse dia falou comigo também. Então o tempo foi uma amostra nesse tempo que eu fiquei em São Paulo, né? Fiquei em Franco da Rocha, fiquei um tempinho lá. E nesse período eu fui 1 ou 2 vezes na casa da minha mãe. E lá tem muitas igrejas e tal, muita coisa. E essa coisa de profecia, cultos de avivamento, lá na minha terra, nessa época, não tinha muito isso. Era cruzadas, assim, eram coisas raras. Mas lá em São Paulo tinha. Tava sempre aquela rotina de você ir numa igreja, numa festividade, uma igreja grande, aquela coisa toda. Sempre, olha, eu estava sempre sendo sacudida pelo Senhor. Estava sempre sendo sacudida pelo Senhor por conta disso. E eu resolvi descansar. Quando estava perto já de eu ir para casa, voltar para casa, que eu tinha decidido voltar para casa, apareceram 2 missionárias na casa deles. São brasileiras, eram brasileiras, mas moravam nos Estados Unidos. E elas trabalhavam com pessoas de situação de rua, em Nova Jersey. E eu fiquei encantada com a história. E eu era assim, mais tímida, eu não falava muito, mas eu ouvia muitas histórias, né? Ficava ouvindo, ele perguntando para elas e tal. Estava fazendo um almocinho lá e tal, num período que a gente sentou para almoçar. Eles começaram a conversar, ela começou a conversar, ela olhou para mim e falou: quantos anos você tem? Aí eu falei minha idade, ela falou: enquanto você estava conversando ali com a irmã Clarice, eu olhei para você e eu tive uma revelação, tive uma visão com você. Eu vi você no alto. Eu sempre falo essa frase, você vai lembrar. E Deus falava comigo. Ela não sabe disso, nem pensa nisso, nem me pede isso. Mas um dia, ela vai estar sobre as nuvens e entre as nuvens. E lá, ela vai lembrar do dia de hoje. E aí começou a dizer coisas a respeito da minha casa, da minha família, coisas bem pessoais mesmo, minhas, que para ficar muito marcado. E se passaram, isso foi em 96. Em 2006, não, 2006 não. Passaram-se muitos anos, eu acho que 20 anos. Nossa. 20 anos. Não me lembro agora o ano que nós fomos a Fortaleza. Acho que foi no 2º ano da igreja. 2012, por aí.
2012 para 96, você faz a conta. Não me pede pra fazer conta não, já, pelo amor de Deus. Então, eu estava olhando assim, foi muito fácil entrar no avião, foi muito... éramos lá de Inhaúma, né? O pastor Natanael nos levou para Fortaleza, Sim. na Slavec. E aí, aquela coisa toda, e todo mundo com medo, não sei o quê, e eu não pensei em nada disso, eu simplesmente fui. Quando eu estava sentada, sentei na janela, né, próxima à janela, olhei para fora, assim. A lembrança daquele dia, daquela palavra, daquele... Foi uma coisa tão forte que eu me senti lá fora. Eu não estava dentro do avião. E aí eu me lembrei que ele falou a respeito da minha família, naquele dia. Da minha família, dos meus irmãos, da minha irmã. Eu orava muito por ela, oro ainda. E naquele dia Deus falou. Então, olhar para aquele cenário foi uma renovação de promessa. Foi uma renovação de promessa. E aí elas disseram, você vai viajar o mundo. Você vai... Para você, vai ser uma coisa assim... que você não imaginou, que você não pensou. Mas para Deus está tudo planejado. Você vai viajar, você vai fazer, você vai chegar em lugares onde ninguém quer ir, onde ninguém coloca a mão. E hoje eu me vejo na situação de desejar ir para a Albânia. E fico toda arrepiada. De desejar, de quem quer ir fazer um batismo lá? Mas eu não sabia disso em 96. E eu fui embora para casa, um pouco tempo depois, eu entrei no ônibus, fui para casa, e eu fui pensando nisso, falei, meu Deus, mas tem outros servos, tem outras pessoas. Eu tive dificuldade, eu ainda tenho, de lidar com isso, né? Com a escolha, de você me separou, você me escolheu, eu tenho dificuldade ainda com isso. E eu falava, mas como assim ninguém quer ir? Como assim a pessoa não quer te obedecer? Porque eu vou obedecer ou não vai ter outra pessoa? Não, claro que tem outra pessoa. Mas eu vejo hoje, principalmente relacionado àquela parte lá da Europa, sim, ninguém está querendo ir para lá. Todo mundo... E aí o nosso Roberto e Boiana que foram para lá, a fala deles é, esperamos vocês lá para fazer um batismo.